Boa noite, graça e paz. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Vamos orar, vamos consagrar ao Senhor esse momento aqui. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Tu és bem-vindo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Tu és bem-vindo, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Nós te pedimos que o Senhor perdoe as falhas, as transgressões, Pai. Livra, Senhor Jesus, de todo mal, de toda peste perniciosa. Livra, Senhor Jesus, de toda mão do homem sanguinário, Pai. Senhor, livra, Senhor Jesus, de todas as astúcias ciladas do inimigo. Guarda cada um que está ouvindo esta oração, Pai. Que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Eu vou dar seguimento na palavra que nós lemos ontem em Lucas 5. Ontem nós lemos do 1 até o 4. Hoje do 1 até o 3. Hoje nós vamos ler Lucas 5, capítulo 4 até o 7. Por que eu vou dar seguimento? Porque ontem falava sobre o barco do Simão, que estava ali na beira da praia, e ele e mais um amigo estavam lavando as redes. Eles pescaram a noite toda e não pegaram nada, estavam lavando as redes. E Jesus chegou, pegou o barco emprestado e foi pregar daquele barco um pouco afastado da terra ali, pregando de lá. E hoje o que Deus fala aqui conosco, que é uma lição extraordinária, chaves que Deus vai abrir para nós. Hoje diz assim a palavra do Senhor. Lucas 5, capítulo 4, a seguir, que diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te o mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda, lançarei a rede. E fazendo assim, colheu uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E faziam sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Glórias a Deus. Veja aqui. Pedro falou: Mestre, nós pescamos a noite inteira, mas nada apanhamos. Mas porque tu falas, nós vamos lançar a rede. Ou seja, ele tinha uma palavra de Deus. Ele tinha uma palavra para que ele lançasse a rede, e ele pegou aquela palavra. Foi o que a palavra de Deus falou conosco ontem. Nós não devemos parar, nós não devemos desistir, porque uma noite nós não pegamos peixe, nós não colhemos. Numa situação da nossa vida nós não conquistamos, nós não conseguimos aquilo que nós almejávamos. Talvez naquele momento, mas no dia seguinte Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai te dar uma palavra, e é com a palavra de Deus que você vai conquistar, vai fazer, vai avançar. Porque foi isso, ele confiava em Jesus, ele sabia que Jesus tinha todo o poder e quando Jesus falava as coisas aconteciam, havia milagres, prodígios, maravilha. E aqui ele falou: a noite inteira nós não apanhamos. E veja bem, se a noite é melhor, a pesca, Jesus mandou eles lançar a rede durante o dia, depois que terminou a palavra. Porque diz aqui, ó: E quando acabou de falar, disse-lhe: Fazei-te ao mar alto. Ou seja, eles a noite inteira não pegaram nada. A noite inteira eles não conquistaram ali o que eles foram buscar. Mas havendo ouvido uma palavra de Deus, uma direção, já de dia, contrário ao que se fazia naturalmente, ele foi pescar durante o dia. E diz que as redes encheram e o barco ia a pique, ou seja, estava afundando de tanto peixe que eles pegaram. E aqui vem a segunda chave. E fazendo sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. Ou seja, ele não estava sozinho. Ele tinha amigos, ele tinha companheiro, ele tinha pessoas para estar com ele na hora da tristeza, na hora da alegria, na bonança, sabe? E ali os outros barcos vieram e ajudaram, dividiram ali o peso, que era muito. Olha que
que grandioso essa chave para nós. Você só vai avançar, você deve avançar, eu devo avançar na minha vida através de uma palavra liberada de Deus para minha vida. Eu não posso ir na escuridão. Eu não posso Deus falar para mim, olha, lança a tua rede durante o dia e vai pescar e eu ficar. Não, é à noite. É à noite, porque à noite é a melhor pesca. É à noite. Eu estou fechando os meus ouvidos para o que Deus está falando, mesmo que seja contrário à minha vontade, o contrário que é natural do ciclo da vida, porque eu quero fazer daquilo que se faz naturalmente toda a vida. Não, gente, nós temos que mudar. Se Deus mandou mudar, muda. Se Deus mandou lançar a rede do outro lado, lança. Se Deus mandou você mudar de cidade, muda. Se Deus mandou você mudar de casa, muda. Se Deus mandou, se Deus te deu essa palavra, se não, fica onde você está. Se você não ouviu uma direção de Deus para fazer nada, não faça, não muda. Não muda de cidade sem Deus não confirmar, não muda de casa, não muda de igreja, não muda de trabalho, não muda de nada se não for com uma palavra de Deus. Porque quando Deus manda, Ele assina embaixo, Ele confirma e nós podemos voar alto. Glórias a Deus. E aqui diz que fizeram sinal, né, para os companheiros que estavam com ele no outro barco, que o fosse ajudar. Ou seja, você sozinho você não vai conseguir chegar no seu propósito. Você precisa de pessoas para estar com você. Ontem eu falei que eu tive uma amiga que ela me ofereceu carona por todo o tempo ali que seria necessário para eu terminar minha faculdade, ali meu curso que eu fazia à noite. E ela foi bênção na minha vida, eu nunca esqueci. Ela falou, te dou carona, ela me pegava todos os dias, não era nem caminho dela, mas ela me deixava ali e seguia. Isso é bênção de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos esquecer, nós não podemos deixar de ser gratos. Essas pessoas que Deus coloca no nosso caminho, sabe? É bênção de Deus. E aqui diz, e foram e encheram ambos os barcos, encheram ambos, não foi só o dele. Ele poderia falar, Deus falou comigo, os peixes são só meus, eu vou vender, eu vou ganhar muito dinheiro, é só meu, é só meu. E quando a gente pensa só na gente, Deus ele não pode investir mais na gente. Deus ele investe, Deus ele dá semente àquele que semeia. Deus ele dá mais para aquele que vai multiplicar, para aquele que vai multiplicar, não para aquele que vai enterrar a semente, não para aquele que vai enterrar o que Deus deu. E diz assim, de maneira tal, e encheram ambos os barcos de maneira tal que ia a pique. Então, meus irmãos, fica essa mensagem para nós, fica essa palavra para nós. Nós devemos lançar as nossas redes na direção que Deus falar conosco. Nós devemos avançar no sentido que Deus nos mandar. Se Deus mandou para a direita, vai. Se Deus mandou ir para frente, vai. E nunca pare, nunca desista. Nunca fique sem uma resposta de Deus para aquelas perguntas que vocês estão fazendo, porque Deus ele tem resposta para tudo. Nós só precisamos estarmos atentos para ouvir o que Ele fala conosco. Amém? E agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra revelada. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos porque Tu és bom, Senhor. Tu és poderoso, Tu és maravilhoso e o Senhor tem nos sustentado até aqui, Pai. Senhor, obrigada pelas misericórdias do Senhor que são infinitas sobre nós. Obrigada pela Tua bondade, Pai. As misericórdias do Senhor são motivo de nós não sermos consumidos, Pai. Senhor, obrigada porque eu sei, Pai, que pessoas que estão aqui, que estavam prestes a desistir, Pai, elas vão começar a lançar as redes. Elas vão começar, Pai, a se perguntar, fazer as perguntas para o Senhor e ouvir as respostas que o Senhor tem para elas, Pai. Se é hora de avançar, se é hora de recuar, Pai, o Senhor tem as respostas que nós precisamos. Que o meu irmão possa ouvir e entender, Pai, o propósito, o chamado, o ministério, Pai, na área sentimental também, espiritual, familiar, em todas as áreas. Que eles possam ter as respostas do Senhor para a vida deles, mas jamais parar. Sempre avançar, multiplicar, Senhor, e trazer pessoas para essa multiplicação, que seja recebido também os que estão em nossas voltas, que possam ser cheios, Pai.
em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai querido, graças a Deus. Pai, eu peço que você, em nome de Jesus, se puder, compartilhe com pessoas para que possam ser cheios, para que possam ser abençoados, para que possam entender o momento de lançar as redes, em nome de Jesus Cristo, que outros possam ser abençoados também. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, uma boa noite e até amanhã. Tchau.